Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje, no século XXI, nesse mundo em que vivemos, existe os dominadores deste mundo tenebroso, que são os demônios. E esses demônios, eles estão usando como fantoches e marionetes a muitas pessoas, muitas mesmo, pessoas que estão e fazem parte da elite global. E eles querem usar essas pessoas para implementar a agenda que eles têm, que nada mais é do que trazer planos de destruição para a humanidade. Eles têm as pedras guias da Geórgia, com suas metas que eles querem implantar na humanidade. Mas essas metas são metas deles, fazem parte da agenda deles. Porque é isso que eles querem. Eles querem escravizar a humanidade, querem destruir, querem oprimir, querem extinguir a humanidade. Porque eles agem assim porque são usados como marionetes. Porque, na realidade, quem está por trás de tudo isso são os dominadores deste mundo tenebroso, que são os demônios, são as forças espirituais do mal que agem nas regiões celestes. Então, é isso que está acontecendo. Mas eu quero avisar, ou melhor, eu não preciso nem avisar, porque eles já sabem que o único Deus vivo e verdadeiro, em sua soberania, ele já tem uma agenda a cumprir nesse mundo, que está nas profecias dos profetas Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, enfim, e principalmente, é claro, no livro do Apocalipse de João. Isso faz parte da agenda de Deus, e essa agenda de Deus vai se cumprir literalmente, como já estamos vendo acontecer hoje. Essa é a realidade. E nessa agenda de Deus, o fim dos demônios, o fim dos fantoches e marionetes usados pelos demônios, pelos dominadores desse mundo tenebroso, será no lago que arde com fogo e enxofre. Depois da batalha do Armagedon, vai ser assim, vai se cumprir assim. Haverá um juízo de Deus, haverá um juízo final, já está escrito isso, já está agendado para acontecer. Então, isso significa que a agenda de Deus vai se cumprir e vai excluir do novo céu, da nova terra e da nova Jerusalém todos os malvados, os ímpios, os pecadores, aqueles que praticaram iniquidade, aqueles que fizeram coisas erradas ao longo da vida, que nunca quiseram se arrepender, se converter a Cristo. Pelo contrário, viveram e ficaram, eles ficaram se fortalecendo no seu próprio orgulho, nas suas riquezas, nos seus domínios. Mal sabiam eles que eram marionetes usadas pelos dominadores desse mundo tenebroso, que são os demônios. Eles nunca entenderam isso. Eles foram controlados pelos demônios para cumprir planos de destruição. É isso que está acontecendo hoje. Mas a agenda de Deus é superior à deles. Porque Deus fez assim. Deus, antes da fundação do mundo, já tinha isso planejado com antecedência, com antecipação. E ela vai se cumprir assim. Está se cumprindo. Cada dia, dia após dia, a agenda de Deus está se cumprindo. E vai chegar ao grande dia, ao grande e terrível dia do Senhor, onde acontecerá o fim dos tempos. É assim que vai acontecer. Então, na agenda de Deus existem vários sinais que vão anteceder o fim dos tempos e a volta do Senhor Jesus. É o que está escrito. E naquele dia, todo joelho se dobrará,
toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, diante dele vai se dobrar todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, é o que está escrito. E o que está escrito também é que, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, e de nenhum modo escaparão. É o que está escrito, já está agendado para acontecer isso. Então, é melhor a humanidade entender isso hoje. Esses poderosos que existem hoje, esses reis, esses presidentes, que estão por aí em todos os países do mundo, eles são fantoches, são marionetes. Eles são pessoas descartáveis, digamos assim. Porque os dominadores desse mundo tenebroso, que são os demônios, eles não se importam com essas pessoas. Eles escravizam essas pessoas. Essas pessoas são como cavalos de Satanás. Satanás monta neles, escraviza eles, possui a vida deles, usa e depois descarta. Como se essa vida, a vida dessas pessoas não fosse nada para eles. E é isso mesmo, a vida dessas pessoas não é nada para o diabo, para os demônios. São insignificantes. Então, esse é o fim, é assim que será o fim dessas pessoas. O fim delas será conforme as suas obras. Todos os demônios sabem disso. Eles sabem disso. Eles sabem que existe isso para acontecer. Então, eles tentam, no pouco tempo que lhes resta, fazer muitas coisas. Eles tentam escravizar, matar muitos seres humanos, com o objetivo de que eles não sejam salvos, que eles não se arrependam. Então, eles usam religiosidade, incredulidade, ateísmo, heresias, seitas, tudo para desviar as pessoas de Deus. Usam cegueira de entendimento para que não resplandeça para ninguém mais o Evangelho da glória de Cristo. É assim que eles agem. E a humanidade caiu na mão deles. Foi envolvida e enredada por eles. Essa é a realidade. Mas, na agenda de Deus também, existe o fato de que um dia o Verbo se fez carne, como já estava predito para acontecer. Um dia o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E muitos viram a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Senhor Jesus veio para salvar a humanidade, não para condenar. Ele veio para ser o autor da redenção. E isso foi colocado em prática quando ele veio aqui. Ele fez isso, essa obra de redenção da humanidade. Ele pregou o Evangelho para que as pessoas se arrependessem. Ele fez isso. Ele fez essa obra toda e consumou tudo na cruz. Então, essa foi a melhor parte da agenda de Deus, enviar o seu próprio Filho. Porque está escrito, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nas profecias, já estava escrito a respeito dele. Então, a humanidade de hoje pode sim saber, pela vontade de Deus, que o Senhor Jesus é o autor da redenção de todo aquele que crê. Ele é aquele que pode justificar todo aquele que crê. Ele é aquele que pode libertar, salvar, redimir. Ele pode trazer paz, boa consciência para as pessoas. Para as pessoas que quiserem o receber como Cristo Jesus Salvador. É assim que tem que ser. Então, é necessário entender isso para ficar esclarecido. Porque é a agenda de Deus que vai fazer com que nós possamos ter a certeza e a convicção de que esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a promessa dele feita em sua agenda. E isso vai acontecer literalmente. Já está escrito isso. Não vai mudar. Porque o próprio Deus não muda.
Os planos dele são perfeitos. A agenda dele é perfeita, vai se cumprir totalmente. Então pode esperar que isso vai acontecer. Não se engane, não se iluda, não se perca por causa de homens que hoje são marionetes e fantoches nas mãos dos demônios que as controlam, que dirigem o corpo inteiro dessas pessoas para fazer com que a humanidade seja vítima das suas ações más, que é o que hoje podemos ver, já está acontecendo. Então isso é uma realidade, mas a agenda de Deus é superior a isso. A agenda de Deus vai pôr um fim a essas obras malignas, porque a destruição dos homens ímpios, segundo a agenda de Deus, vai acontecer pelo fogo. É assim que está escrito. Então, essa é a realidade que você tem que cair em si, você tem que cair na real disso aí. Você tem que perceber isso. E ao perceber que o único Deus vivo e verdadeiro é aquele que tem o controle de tudo e já está planejado o que vai acontecer de hoje até o fim dos tempos, nós devemos olhar para Ele, começar a se apegar a Ele, confiar nele. A humanidade inteira tem que fazer isso, porque é a única forma da humanidade se salvar é através de Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu para a humanidade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta da salvação para a humanidade. É hora da humanidade o reconhecer como Cristo Jesus. Assim, a humanidade estará salva por sua graça para sempre. Então, é isso que eu queria esclarecer aqui, porque talvez muitas pessoas não saibam disso, não se deram conta disso ainda. Mas essa é a realidade. Então, tudo vai se cumprir. A agenda de Deus vai se cumprir integralmente, dia após dia. Já está escrito isso. Então, eu espero que as pessoas entendam isso, porque ninguém mais pode ficar sendo enganada pelos dominadores desse mundo tenebroso, que são os demônios. Eles estão aí, dia após dia, enganando, seduzindo, levando as pessoas ao erro. Esse é o objetivo deles. Mas Deus quer salvar as pessoas desse engano, dessa mentira, das sofismas e dos raciocínios falazes que eles falam para iludir a humanidade. E a humanidade hoje está iludida por esses fantoches, por essas marionetes controladas pelos dominadores desse mundo tenebroso. Porque eles usam de todos os meios necessários para iludir a humanidade, principalmente as propagandas, com mensagens subliminares, para desviar as pessoas da verdade, para fazer com que elas não sejam salvas, para fazer com que elas não possam acolher o amor da verdade para serem salvas por Cristo Jesus. Então, é necessário entender isso. Isso tem que ser esclarecido. As pessoas têm que ouvir isso. As pessoas têm que ouvir que existe uma oportunidade de salvação, de redenção. Se a maioria da humanidade hoje está sem Cristo, está vivendo sem Deus, sem esperança nesse mundo, é hora da humanidade saber que, apesar disso tudo, o Senhor Jesus ainda é o único que pode salvar, por sua graça, qualquer pessoa que crê, porque a graça dele se manifesta salvadora a todos os homens, dia após dia. Isso faz parte da agenda dele também. A graça ser algo que vai sempre mostrando para as pessoas que existe a esperança de salvação em Cristo Jesus. Então eu espero que todos entendam isso, porque quando as pessoas entenderem que é a agenda de Deus que vai prevalecer, aí sim as pessoas poderão entender que Deus só quer o bem das pessoas. Deus quer salvar as pessoas. Deus quer redimi-las, quer lavá-las,
quer purificá-las de todo o pecado. Ele quer que para cada pessoa venha tempo de refrigério através de Cristo Jesus. Então essa é a mensagem que tem que ser passada, tem que ser ouvida, para que as pessoas possam entender isso. E esse entendimento vai levar as pessoas a crerem em Cristo Jesus. Essa é a realidade. Então eu espero que o que eu tenha falado aqui seja algo que as pessoas possam entender facilmente. Porque eu estou usando linguagem simples, fácil de se entender. Então eu espero que todos entendam isso. Se existe a agenda dos dominadores desse mundo tenebroso, que são os demônios, mas a agenda superior mesmo é a agenda de Deus, e essa vai se cumprir totalmente. Então que nós possamos estar conscientizados disso, porque só dessa forma as pessoas irão poder encontrar a verdade em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Amém.